Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar nessa turma mais uma vez com a disciplina de educação musical. Porém, dessa vez a gente vai falar numa perspectiva mais de inclusão. A gente não vai trabalhar exatamente atividades musicais com crianças, não que isso não tenha exemplos, é claro, no nosso guia e também nas aulas, mas o intuito aqui é falar dos desafios e das possibilidades da inclusão para as aulas de música, não só de musicalização. A gente vai falar do instrumento, as dificuldades, os recursos utilizados. Vocês vão cansar de ouvir falar da Viviane Louro, que é a nossa maior referência de pesquisa e de livros a respeito da sua própria vivência como uma pessoa que está nesse caso de inclusão. E ela é professora de piano, escreveu vários livros sobre educação musical e quase tudo, né, que a gente vai falar, inclusive as citações do nosso guia, são referentes a ela. E é graças a essas pessoas, os poucos exemplos que nós temos, que a gente consegue ter alguns parâmetros, né, de o que a gente poderia fazer. É claro que falar da teoria parece fácil, sendo que na prática, quando você vai executar uma aula ou você vai ter casos específicos aí de inclusão, tudo vai definir através da prática e da sua experiência. Mas é sempre bom a gente, né, focar na experiência de outros colegas, também de educadores renomados, e no caso aí da Viviane, que nós vamos citar bastante, para a gente ter uma referência específica de música, que a gente vai achar muito livro e muita referência, mas não específico da área musical, tá? Mas hoje, graças ao YouTube e a outras fontes também de comunicação, nós estamos tendo mais acesso a essas aulas, a essas partes práticas que nós vamos discutir bastante durante as aulas, ok? No mais, eu desejo um excelente módulo a todos e espero que vocês gostem das dicas dessa disciplina. Vamos falar um pouquinho de terminologia. Fica uma confusão na nossa cabeça, né? Às vezes, com relação a qual é a terminologia adequada para a inclusão. Pode ser que o que eu fale aqui hoje, daqui a pouco, já esteja ultrapassado. E as coisas vão se atualizando. Então, em determinadas localidades, determinadas épocas, tem se perguntado qual seria o melhor termo para definir o quê? O indivíduo com deficiência. Então, tudo isso, vocês vão ver no guia também, na parte histórica, vai depender muito do amadurecimento que um determinado assunto alcança nas nações no período da história. Então, por exemplo, uma pessoa superdotada, esse termo superdotado, ele foi substituído por altas habilidades. Já o termo excepcional, utilizado né, em relação a relação com a deficiência cognitiva, tá? E não física. E a partir de 1981, a palavra indivíduo foi substituída por portador de deficiência. E já em 94 surgiu o termo pessoa com deficiência. Então, vocês vão perceber que isso vai sendo modificado ao longo dos anos e é possível a gente estar sempre se adequando através das palestras, através dos livros, das reportagens que vão surgindo com relação a isso. Então, me perdoem caso alguma coisa que está no guia, de repente, nesse momento do módulo, pode estar desatualizada, porque tudo muda muito rápido e essas terminologias vão sendo adequadas. E continuando sobre terminologias, o aluno tem uma deficiência. Então, pessoa tem uma deficiência. Deficiência física, sensorial, ela diz respeito ao quê? Aos sentidos de visão ou da audição. Intelectual é a deficiência que nem sempre é visível. Geralmente são as mais complexas de achar, né, de solucionar, porque como elas não são tão visíveis quanto outros tipos de deficiência, às vezes demora muito para achar o diagnóstico. E demora muito para que as pessoas percebam que tem algum tipo de deficiência intelectual. Hoje não tanto, mas mesmo assim ainda há muitos casos que se descobre adulto. O autismo, que é o mais conhecido, são as mudanças e também alterações qualitativas, tá? O autismo talvez seja não digo super comum, mas né, a mais conhecida, né, de todas as terminologias. São mudanças e alterações qualitativas em interação e também na comunicação. Altas habilidades, ela pode ter um foco em características ou habilidades específicas, mas também tem
medo, insegurança com os outros, né? Não quer dizer que a pessoa é superdotada em alguma área, ela seja perfeita em tudo. Não, às vezes ela tem uma habilidade muito alta para uma determinada área, né? E em outras áreas ela tem uma dificuldade muito grande. Geralmente eles têm uma dificuldade de socialização, geralmente são pessoas às vezes um pouco mais ansiosas. Então é importante a gente colocar que essa terminologia mais antiga de que quem é superdotado é um indivíduo perfeito, não é. Tudo que foge, né, do natural, digamos, entre aspas, do normal, né, do comum para o dia a dia, ele vira uma deficiência. Pode ser a falta ou excesso de alguma coisa no organismo, na função cerebral, no processo cognitivo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Então, a gente tem um problema mais conceitual, que são relacionados geralmente às grandes diversidades de terminologia, utilizado por diferentes correntes. Então, já mencionamos o conceito de deficiência mental, que a gente falou agora, né, anteriormente, e também tem a dificuldade de diagnosticar alguns casos. Então, a gente, nesse modo diverso da deficiência mental, as doenças, como, por exemplo, a psicose, o autismo, elas não são definidas por alterações nos processos de desenvolvimento cognitivo ou de aprendizagem, mas a gente pode dizer que tem uma certa falha na estruturação mais no sentido psíquico, tá? Vocês vão ver que tem algumas coisas que têm similaridade, outras têm diferenças, e às vezes a pessoa confunde um pouco, né? Por isso que é legal que um profissional da área seja específico para dar esses laudos, é por causa disso. Às vezes a gente, como educador, como professor, a gente observa certos comportamentos. Aí você dá um toque na família e de repente aquilo, né, uma boa consulta, uma ida, né, ao psicólogo ou um terapeuta, isso pode fazer com que o aluno possa ser diagnosticado anteriormente, né? Não precisa sofrer tanto. E em alguns casos familiares, às vezes as pessoas não percebem, ou elas não querem perceber, elas querem mascarar, e é onde acontece, às vezes, os diagnósticos serem mais atrasados, tá? Mas em muitos casos é difícil mesmo para definir. Então, as doenças no quadro mental, elas são quadros psicopatológicos. Então, na infância, são passíveis de remissão e deveriam ser prioridade nos atendimentos terapêuticos, é o que nós comentamos. Quanto antes diagnosticar, mais fácil de você lidar com a situação, às vezes um determinado tipo de medicamento específico, que pode ser tomado por um determinado período e depois, às vezes, o medicamento pode ser retirado. E a educação também ela pode ter esse lado terapêutico, né? Por que não? E ela pode ser realizada desde os primeiros anos de vida. Então, um último aspecto que dificulta o trabalho com os alunos portadores de diagnóstico em questão são as implicações emocionais que pode acarretar na relação com os educadores ou com os colegas. Talvez seja a parte mais difícil. Então, vamos citar um exemplo simples, que é o caso do autismo. Às vezes ele tem uma habilidade, geralmente quase todos têm uma habilidade excepcional para música, eles gostam muito, eles se desenvolvem muito bem. E já para determinadas situações, ele apresenta maior nível de dificuldade. E é onde, às vezes, numa sala maior, né, com uma grande quantidade de alunos, a gente tem essa dificuldade de como, né, melhorar essa relação com os colegas. Como fazer com que ele chegue até nós, falando sem medo, ou não tendo nenhum tipo de repúdio com relação às modificações. Então, quanto antes você conhece a ficha diagnóstica, o laudo, né, quando a família permite que a escola saiba, a gente consegue programar as nossas aulas ou as nossas coisas de uma forma que chegue muito mais até esse aluno, com menos dificuldade. Se você já sabe o que você consegue se programar e ter uma noção do que vai acontecer. É claro que vai depender do contato ali ao vivo, mas mesmo assim você já não vai tão despreparado, tá? Então, a angústia gerada por esse contato com a deficiência, às vezes tanto da parte profissional, como principalmente às vezes da própria família, essas imprecisões de etiologia, tudo isso faz com que a gente tenha um padrão comportamental e a gente também mobilize sentimentos que vão do temor ao apego maternal, que às vezes, né, tudo que é excessivo também faz mal. Da raiva gerada pela impotência, a negação das possibilidades de intervenção pedagógica. Então, nós temos que tomar cuidado. Terminologia, né? Então, a gente tem que destacar que a deficiência mental, ela é um quadro psicopatológico. Ela é específica com as funções, o quê? Cognitivas.
Então, tanto os outros aspectos estruturais quanto os instrumentais, eles também podem estar alterados. Então, o que caracteriza a deficiência mental são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. E o relacionamento com a família? Aí vem uma parte, às vezes, difícil para o educador também, difícil para a escola, e às vezes não, isso depende muito da forma de visão familiar. Mas essa chegada do inusitado, né, quando a pessoa descobre esse tipo de situação, muitas delas, ou talvez a maioria, a primeira reação é uma sensação meio que de luto. Tipo, ai, a morte do filho saudável e idealizado, né? Um primeiro passo seria desconstruir esse sentido de perfeição, né? Por que o outro tem perfeito e eu não tenho perfeito? Sendo que isso não existe para relação nenhuma, com ou sem deficiência não existe perfeição. Mas fica aquela sensação de luto nesse sentido. O primeiro momento é geralmente uma negação. Então, eles tentam negar, às vezes não percebem, mas às vezes tentam negar essa questão da deficiência. E alguns erros podem marcar, né, às vezes você observe, né, conteúdo de repetição, uma letra mais elegível, um estado emocional infantilizado, todas as características que a gente vai observando ao longo das aulas, de uma atividade, seja, né, do convívio, isso pode ser considerado também uma deficiência no aspecto cognitivo. E o próprio professor pode ajudar a família, quando ela permite ser ajudada, né? E em alguns pais ainda existe dizer, meu filho é tímido, tem nada não. Ele não quer levar um profissional específico da área de medo do resultado. E aquele medo faz com que ele fale que é timidez. Não, ele é só tímido, só. Não tem nada não, nunca teve nada. Ele é inteligente, né? É muito comum no autismo. Então, essa defesa, né, para não causar sofrimento, essa questão de projeção, às vezes ele quer buscar um culpado, né, para aquela situação, esse embaraço, esse desapontamento, tudo isso é uma projeção, né, e estatisticamente apenas 4% das pessoas nascem com a deficiência, digamos assim. É um fenômeno natural, isso não é um fenômeno que é causado, mas para algumas famílias esse sentido de negação, ele vai achar um culpado, ele vai querer achar uma desculpa. Então, quando você lidar com esse tipo de situação, né, seja uma aula particular, seja online, seja na escola, que é mais comum, não se assuste, né? Tente não ser agressivo, mas ao mesmo tempo tente não fingir que você não entendeu aquela situação. Porque para nós, talvez, né, possa parecer natural, mas para quem está vivendo, às vezes não é. É realmente um sentido de negação muito grande. E aí cabe a nós, e com a ajuda da escola também, claro, a gente ir desfazendo disso e se preocupar mais com o aprendizado do aluno, com uma forma de ajudar, mesmo que a família tenha esse sentido de negação. É claro que quando há uma relação recíproca, né, é muito mais fácil e é muito melhor o resultado. Mas nem sempre se consegue de cara. E a gente tem que respeitar as limitações e as dificuldades de cada família. Porque para muitos, realmente, é um período, pelo menos no início, é um período muito difícil de aceitação, tá? É uma coisa que, né, se a gente fosse discutir, a gente gastaria umas 2 horas. Mas é só resumindo aí para ajudar. Então, a partir da epistemologia genética, né, delimitou-se algumas características de cognição. E a gente vai falar um pouco do QI, que antigamente era um teste super, né, valorizado, hoje ele é visto de outras formas, né? A gente pode compreender os aspectos formais da inteligência e a gente sabe que ela tem vários aspectos. O fato de ter uma inteligência em uma determinada área não quer dizer que vai ser inteligente em tudo, que vai ser superdotado em tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado que nessa forma de análise do QI, que não é mais, aí ainda bem, os testes de QI primórdios, né, bem passados, tá? O nível das operações concretas, né, a hipótese de uma viscosidade cognitiva responsável pela lentidão do desenvolvimento cognitivo que provocaria fixações em níveis arcaicos de organização, de dificuldade de generalização e transposição das aprendizagens realizadas em um determinado ponto para outros setores. Em relação à estrutura orgânica, a gente tem alguns quadros neurológicos e genéticos que produzem obstáculos à cognição. Em princípio, todos os dados do sistema nervoso central, qualquer que seja essa causa, ela pode produzir sim uma diminuição da capacidade intelectual.
E as dificuldades relacionadas à estruturação psíquica têm sido classificadas como condutas típicas, tá? Tá entre os alunos com condutas típicas são os que apresentam problemas de adaptação com a escola, por manifestarem condutas associadas às dificuldades de aprendizagem nesse contexto. Então, a gente tem, por exemplo, uma criança que, às vezes, um professor só, se fosse um professor particular, vamos pegar o exemplo da música. Se ela fizer uma aula particular e não numa escola com tanto de criança, ela vai evidenciar muito bem, vai sair muito bem do conteúdo. Então, isso é uma prova de que ela tem uma dificuldade de convívio social, ela não tem dificuldade alguma de aprendizagem, tá? É o convívio com os outros. Então, às vezes, você pega uma turma que você percebe isso no determinado aluno, você conversa em particular com a família. Ele fazer uma aula particular, né? Ele fazer uma aula mais individualizada. E às vezes eles vão perceber que o resultado é completamente diferente, porque tem essa questão também do convívio social, né? E isso não quer dizer que é uma estrutura de deficiência cognitiva, não é. Então, a deficiência mental, ela está exclusiva à possibilidade de conhecer. A deficiência ela é causada de uma neurose, psicose ou autismo. Não é causada, desculpa, não é a causa, né, de uma neurose, psicose ou autismo e nem vice-versa. Muitas crianças classificadas como deficiente mental não seriam se elas tivessem recebido em tempo hábil um atendimento de um profissional da área e ela tivesse tido essa chance de ter uma adequação de suas necessidades educacionais especiais. Antigamente era mais complicado, mas hoje, com a modernidade, com esse assunto tão mais em alta, eu acredito que as pessoas estão mais suscetíveis e abertas para diálogos com relação a isso. E espero que vocês, se um dia tiverem a oportunidade de trabalhar, que vocês consigam chegar mais próximo da família. Então, as pessoas com deficiência intelectual, elas precisam do cuidado de seus múltiplos recursos didáticos para desenvolver, para expandir as percepções de mundo, de pessoa. E o professor tem que estimular essas habilidades, fazendo as escolhas certas dos recursos. Às vezes a gente erra, às vezes a gente pensa numa coisa que vai ser legal e não dá certo, mas a gente vai aos poucos descobrindo, né, o que utilizar a fim de proporcionar os conhecimentos e os conceitos. A deficiência intelectual, ela é necessária, né, que o ensino de música esteja atrelado a essa reflexão também. Não é porque a gente é música ou é artes que não tem que pensar nisso. A gente tem que explorar mais os elementos musicais, mostrar novas possibilidades. E a neuropsicologia relaciona mecanismos neurais com as funções mentais. E o autor apresenta alguns estudos sobre esses déficits intelectual, associado às lesões com problemas de fala, no caso da afasia, a região de Broca, né, e outras disfunções podem afetar essa área musical. E essas deficiências são denominadas amusia, pode ser uma deficiência congênita, ou seja, é a incapacidade de decifrar, por exemplo, um gênero musical. A amusia, ela é uma perturbação neurológica no processamento musical e é considerada um tipo de agnosia auditiva. Fiquem tranquilos que os profissionais da área já passam o laudo para vocês, né? Isso não cabe a nós fazer essas classificações, mas a gente já recebe o laudo e pode ter uma melhor conduta das nossas aulas. E sobre as funções dos hemisférios direito e esquerdo, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar, por exemplo, o padrão tonal, em outras funções é no direito que acontece o funcionamento do processamento da melodia. Então, as áreas do cérebro, elas estão interligadas, a gente falou isso em outras aulas, sobre as palestras, né? Elas são interligadas, para determinadas tarefas são interrompidas, que é o caso de uma lesão. Um dos métodos recentes para analisar a atividade cerebral é a neuroimagem, que ajuda a analisar a atividade do cérebro. E é possível, sim, analisar com detalhe o processamento das tarefas que são ligadas a diferentes contextos. Então, um aluno ele toca super bem. Ele decora, ele memoriza as músicas, de repente ele tem um acidente. A infelicidade de ter um acidente de moto, por exemplo. Ele vai ter um rompimento. Às vezes um rompimento, uma lesão, algum tipo de situação semelhante, ele pode funcionar o seu cérebro de uma forma diferenciada. Ele pode não ser mais o mesmo. E falando da deficiência intelectual e da música, né, a atividade musical ela mobiliza quase todas as regiões do cérebro.
em várias áreas, né? O córtex motor, que age no movimento, relacionado ao ritmo, o auditivo, o visual, que vai envolver um pouco da leitura de música, seja da notação musical ou leitura tradicional, o hipocampo, ele vai relacionar a questão da memória, e a amígdala, reações emocionais à música. Então, através do ensino de música, a gente consegue sim escolher atividades que possam contribuir ou estimular precocemente de crianças acometidas, às vezes, por lesões que podem afetar essas regiões. É claro que em casos mais leves, né? Mas a música pode sim ser trabalhada, não só na musicoterapia, mas nas aulas de música, nas interatividades que a gente pode fazer. E como que eu vou fazer com as aulas, né? É importante estabelecer uma rotina, principalmente para quem lida com autismo, né? Fazer uma rotina específica para que ele saiba se identificar no momento certo da aula. Então, a canção de entrada, um jogo de silêncio para focar a atenção, iniciar a aula com uma atividade central, variação de relaxamento, apreciação, depois uma canção de despedida. Então, pequenos itens que a gente coloca na rotina nossa, que também não precisa ser idêntico, né? Mas um padrão rotinizado vai fazer com que eles possam se identificar melhor, tá? Então, é extremamente importante, a própria Viviane Louro fala isso, a gente deve sempre manter uma rotina para que essas pessoas com deficiência intelectual, elas possam ter uma sequência lógica das atividades. Isso vai colaborar para a organização neurológica. Não só desses, né? Mas acredito que de todos. Sempre vai ajudar. Ela fala também da importância da repetição de atividade com pequenas variações. Então, vamos supor, você vai trabalhar no ecorritmo, numa próxima aula você vai fazer pequenas variações daquela atividade e vai aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. Então, essa fixação de conteúdos, né, apresentados, a duração, altura, intensidade, timbre, caráter expressivo, contexto, estruturação musical, notação, você pode dividir em vários tópicos. E também explicitar pormenorizadamente os conteúdos que você vai trabalhar. Então, os recursos visuais e táteis, multissensoriais, tudo isso vai ser muito importante para suas aulas de música, tá? Então, a própria Viviane Louro, que, né, é expert nessa parte de inclusão, ela fala da importância da gente resgatar certas atividades e com pequenas modificações. Pode ser percebido tanto em adultos quanto criança, a atividade pode, né, instigar bastante a criatividade deles. E às vezes a gente faz uma atividade com um aluno que não consegue manter o pulso, ele tem uma dificuldade, é o único que está fora do pulso, todo mundo consegue, ele não. Ou conseguir realizar atividades de contornos melódicos precisos, de boa afinação, mas com dificuldade em articular certas palavras, ou de memorizar letras. Como que a gente pode ajudar? Né? Perceber a recursividade, avançar pequenas etapas, ir aos poucos, e sempre estar fazendo uma revisão e voltar em outras atividades quando necessário. Mas isso já acontece mesmo, né, com os demais alunos. E uma coisa interessante também que eu queria comentar com vocês é a questão do processamento auditivo. O que é isso? É a capacidade do nosso cérebro de processar o som. Tá? Porque às vezes a gente fala assim, mas música qualquer um pode aprender. Sim, todo mundo pode aprender. E se for estimulado, ele vai ter ligação com a disciplina de música. Mas às vezes o processamento auditivo é diferente. Então, por exemplo, a capacidade do cérebro em processar o som se chama processamento auditivo. Mas quando eu ouço, vamos supor, uma nota no piano, uma melodia, um trecho, ele vai chegar no lobo temporal. E nesse lobo temporal, ele vai ser decodificado. Então, eu sei que é a nota dó. Eu posso, às vezes, até confundir, mas eu sei que é a nota dó. Só que algumas pessoas têm um comprometimento justamente nesse lobo temporal. Então, o que acontece? Ele não vai conseguir processar o som da mesma forma que eu processo, da mesma forma que você processa. Então, é como se ele fosse um daltônico do som. Então, a pessoa, ela ouve uma nota, mas ela fala outra. Aí você faz de novo, e você repete e repete. Numa outra aula, se você perceber que ela está insistindo, ela não está, tipo, chutando e falando cada vez uma nota, mas ela está insistindo naquela nota, pode ser, né, que ela tenha um distúrbio de processamento auditivo. Então, por essa questão do lobo temporal, ela vai ouvir a nota que não é a nota.
Então, é um problema de linguagem, às vezes pode ser um problema de escrita, uma troca de letra, problemas de questões emocionais. Então, olha para vocês verem que interessante. Às vezes a gente pensa que o aluno não entendeu nada da matéria ou que ele está falando aleatoriamente, e às vezes não. Às vezes é um problema de processamento auditivo. E isso não é fácil de diagnosticar, tem que observar várias aulas, vários momentos específicos para que vocês consigam ter essa noção, tá? Então, parece muita coisa, né? Mas eu coloquei aqui algumas terminologias, as mais utilizadas, algumas a gente tirou aqui do guia, mas é para vocês terem um clique aí de pensar um pouco, né? O que a gente faz, às vezes um erro de um aluno, erro não, né? Às vezes uma percepção diferente dele numa coisa que você faz na aula, um movimento físico, observe como que é a resposta dele, porque isso pode indicar uma dessas coisas que nós estamos falando. E não é fácil de diagnosticar, né? A gente precisa da ajuda de outros profissionais para chegar no laudo específico e, quando permitido, ajudar as famílias. Bom, eu vou pausar a gravação, se vocês querem comentar alguma coisa. Adriana, Helder. Boa noite, primeiramente. Pode pausar aí. Assim não fica longo para o pessoal, né? Ok. Boa noite, obrigada pela presença. Vou pausar então.